Bem-vindos a mais um episódio do Casa Jor Podcast, um espaço para quem respira empreendedorismo, arquitetura e design. E hoje vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com empreendedorismo e arquitetura e design também, de certa forma, né? Sim. Hoje estou aqui com Ginálvia Oliveira, que ela é bióloga e mestra em ciências ambientais. Atua na junção entre sustentabilidade e estratégia. Como consultora ambiental e especialista em ESG. Ajuda empresas a transformar resíduos em valor, criando soluções que não apenas reduzem impactos, mas geram resultados significativos. Também atua como professora e facilitadora, formando equipes e lideranças para que sustentabilidade se torne uma prática dentro das organizações. Ela acredita que o futuro dos negócios será definido por quem souber alinhar lucro, propósito e responsabilidade ambiental. E é exatamente nisso que ela trabalha todos os dias. Bem-vinda, Ginálvia! Obrigada! É um prazer estar aqui com você, uma grande honra. Esse podcast é muito bem falado na região e por onde eu passo. E nunca sonhei tão alto como cheguei hoje. Um lugar especial. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, porque eu tenho certeza que vai contribuir e vai tirar muitos empresários da caixinha, trazendo esse tema que a gente vai falar hoje. Certamente, certamente. Vamos lá. Ginálvia, para a gente abrir um pouco a nossa mente, o que te fez, além de falar sobre a biologia tradicional, que você é professora, ir para esse mundo que é um pouco de negócios, né? Empreendedorismo, eu acho que tem tudo a ver. Sim, essa caminhada, né, esse processo de somar sala de aula, que é o que eu amo, com sustentabilidade, que é o que eu vivo, que me fez caminhar para o empreendedorismo. Na verdade, quando a gente pensa em equipes bem formadas, cidadão posicionado de forma assertiva, preparado para enfrentar o mundo, nós estamos falando de assertividade na hora de fazer os nossos negócios. Então, essa junção de biologia, de conhecimento científico, vira uma prática que dá certo. Imagine você, eu faço lá os projetos científicos dentro da educação básica. Quanta ideia bacana que sai. E eu vou guardar eles nas gavetas? A gente precisa de colocar para fora. Então, isso que fez a gente dar um pulo para fora e transcender as paredes da escola, do ambiente escolar, para o empreendimento. Em que momento você viu que a sustentabilidade ela pode também trazer, tem toda a questão sustentável, que é a mais importante, mas que ela também pode trazer esse retorno, esse lucro para as empresas, abrir esse outro olhar para a empresa? Quando a gente fala de sustentabilidade, ele é um movimento que, se olharmos para trás, já tem mais de 50 anos, né? E eu abri esse meu olhar quando eu entrei numa faculdade e falei o que uma pesquisadora faz. A pesquisadora, ela publica artigo, mas esse artigo é para quê? Para tratar as dores de um mercado. E, no meu caso, eu venho tratando dos requisitos que são mediados por legislação, então, plano de gerenciamento de resíduos, licença ambiental, licença operacional, que são leis. Além das leis, como que a gente pode somar com conhecimento científico na prática? Então, eu faço isso de forma bem prática no cotidiano das empresas, dos negócios, avaliando cada um com a sua personalidade, para a gente conseguir, então, trabalhar os pilares da sustentabilidade, que hoje são o ESG, né, que é o ambiental, o social e a governança unidos com o propósito de deixar para além de um negócio só o legado. Se você pudesse explicar o que é o ESG, para quem não conhece, que eu acredito que a maioria das pessoas não conheça o que é isso, como que você explicaria para a gente? O ESG é uma abordagem que leva sustentabilidade na prática para aquilo que você trabalha. Então, nós deixamos de fazer só por conveniência, mas a gente começa a escolher o caminho que vai levar à sustentabilidade do negócio, pensando na sua geração e nas outras que vão vir. Uma vez que nós não construímos algo para acabar, e sim para dar continuidade.
E esse processo é que eu vejo no ESG, trabalhando ali o ambiental, que não é só plantar árvore, trabalhando ali a sociedade que vai receber o seu produto, que vai tratar do seu negócio, os seus colaboradores, e tendo uma assertividade na hora dessa contratação, das escolhas, com a sua gestão, com a governança assertiva. Então, quando a gente está falando de ESG, a gente não está falando só sustentabilidade isoladamente. Então, são os 3 pilares: ambiental, social e governança. É legal explicar isso, porque às vezes, igual o que você brincou aí, né? Não é só plantar árvore. Então, tem toda uma questão aí por trás que ela engloba na hora de falar para a empresa. Imagine você, quando surgiu a primeira vez esse termo, foi numa reunião da ONU, onde tínhamos banqueiros reunidos para solucionar um problema de fechamento, quebra de fábricas, quebra de negócios que estavam sendo rompidos. E aí os banqueiros falaram: onde vai guardar o dinheiro? No banco. Se não tem dinheiro na praça, como que a gente vai resolver isso? Então, imagine você, o dono do dinheiro, escolhendo lá: olha, para a gente acertar nas coisas, nós precisamos desmatar mais, ou nós precisamos tratar desse lar que nós temos em comum, que é o meio ambiente, para, então, dentro desse meio ambiente, tratarmos as pessoas que ali estão, que é o CPF, o CNPJ, atuar para a gente ter isso por muitas datas. O que você acha que é o maior mito que as pessoas elas têm sobre sustentabilidade dentro de uma empresa, que você vê? Eu percebo em toda visita técnica que eu faço uma fragilidade. As pessoas acham que o ESG é para a firma grande e que morre lá na firma. Imagina, uma grande firma vai fazer um investimento, contratar uma pegada de carbono, fazer lá toda a gestão do seu resíduo, propor uma coleta seletiva, então a gente fazer o uso fazer o uso de devolver, reutilizar e depois morrer lá na ponta. Não é bem assim, né? O processo de ESG, ele é para todos. Isso é muito importante você falar, porque fica numa coisa de meio macro, né? Só grandes empresas podem ter uma consultoria dessa, por exemplo, e pode aproveitar desse benefício. O que muda para um grande negócio, para um menor, são as estratégias. Nós ao fazer a sondagem, a gente vê qual é a sua necessidade urgente, qual é a sua prioridade, o que você já faz, e aí a gente traça uma agenda de ESG a ser cumprida para você conseguir mais lucro e mais prosperidade na vida ambiental. Se você fosse, na média, quanto tempo leva um cronograma desse para uma empresa pequena para média, 10 a 30 funcionários, vamos pensar assim? Olha, eu já fiz trabalho até para 2 pessoas. A firma era uma pessoa e mais uma. Que legal. E não muda muito. É a consciência, né? É a consciência. Quando a gente vai tratar, o que vai mudar é o tempo de contratação. Para efetivar o sucesso, para a gente ter lá uma escala, né? Porque o ESG ele é planilhado. Então, eles são dados que a gente coleta hoje para analisar no próximo mês e aplicar no outro para ver se esse resultado tem continuidade. Legal. Então, é uma escala de reverter aquilo que era desorganizado, sem organização dos resíduos, dos funcionários, para economizar o serviço mesmo. Quando a gente fala de ESG, a maioria dos casos vem a sustentabilidade junto, mas essa sustentabilidade é um termo muito grande. Então, começa lá no seu colaborador. Quando ele está junto, nós precisamos fazer com que esse envolvimento dele no processo seja tão nítido, tão real, que ele consiga replicar também lá na casa dele. É porque ele precisa viver isso, né? E querendo ou não, um colaborador que faz a empresa. Não adianta, principalmente porque ele está ali 100% do tempo que ela está aberta, normalmente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Acredito que a maioria de nós já vimos aquelas cestas coloridas
em locais públicos, né? Então, a vermelhinha, azulzinha, amarelinha, a marrom. Sim. E essas cestas de resíduo, que a gente chama de lixo, para que serve? Para enfeitar a fachada ou para a gente usar? Como que faz para a gente usar? A gente tem que fazer o treinamento com a equipe. Então, em alguns casos, a gente começa a ação treinando a equipe, porque a equipe ainda não está preparada para viver aquela mudança. Não sabe ainda o que fazer. Lixo é lixo. Lixo é lixo, não vai dar certo, não tem onde guardar. Eu sei onde guardar, mas como que eu vou guardar? Quem é que vai guardar? Então, acredita-se que esse pensamento tem que ser trabalhado no colaborador. Com certeza. Para organizar esse espaço. E, quando a gente tem a organização, é bem interessante que, na maioria dos casos, a gente tem uma equipe e acha que está tudo alinhado. Na hora que a gente faz a formação do ESG, a gente percebe que está sobrando funcionário. E aí começa... De onde vem o lucro do ESG? É das árvores? É da pegada de carbono? Ou é da organização? Você acha que traz até essa clareza para o gestor, para o dono? É muito... Na verdade, todas as pessoas que eu pude impactar até o presente momento, aconteceu de ver a capacitação de um colaborador e ver que ele tem maior probabilidade de dar certo em uma outra área, tirou ele. Então, vamos pensar no gerente. O gerente que faz todas as ligações. Caraca. Vamos trocar, porque quem é mais rápido na ligação é a mocinha lá da frente. É o rapaz que tem uma fala, uma oratória mais assertiva, então ele que vai fazer o contato para a resposta ser mais rápida. Vai muito a fundo, então. E aí diminui funcionário. Por que está diminuindo o funcionário? Porque a gente não está deixando sem um plano de ação. Porque o funcionário chega, acordei, que dia lindo, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Não, quando a gente tem o treinamento, o funcionário chega e ele já sabe o que tem que fazer. Esse plano ESG, ele é mundial. Mundial. Certo? Ele é mundial. Sim, é um movimento que, na verdade, nem começou no Brasil, né? Chegou ao Brasil há muito tempo, né? Em 2015 foi o grande marco por conta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, planejadas para alcançar até 2030. Mas a gente também pode olhar mais para trás, a ECO 92, ela fez a primeira COP, e a gente teve a COP 30 agora no Brasil, então a gente está nesse movimento já há 30 anos. Não, é que se você for pensar assim, que é um projeto, tem um nome, mas sim, a nível mundial, que é assim, já é planilhado, imagina o tanto de estudo, ou quem criou tudo isso para fazer isso dar certo. Por isso que é tão efetivo, assim, por isso que realmente funciona dentro das empresas. E em falar em criar, eu já publiquei um livro e, recentemente, publiquei um artigo científico sobre ESG para pequeno empreendimento. Então, se a gente olhar, nunca vai ser só do grande. Legal. Sempre vai ser do nós, do conjunto, né? Nós estamos num meio em comum. Não, isso é fundamental, porque eu sempre dou de exemplo. Por exemplo, uma empresa pequena, se você consegue organizar, enfim, qualquer número, mas se tem 10, de repente você consegue reduzir para 9, sabendo que você vai ter talvez até a mesma ou uma melhor organização ali, é só vantagem para a empresa. O engajamento que acontece. Então, melhora o engajamento, melhora a performance e você ainda fica com um quadro menor, fica mais organizado e mais funcional ali. Aí que está. O que o ESG, o consultor de ESG fez? Ele viu o que você ainda não está preparado para ver, porque você precisa de cuidar de 1 milhão de coisas como proprietário do negócio. Então, na hora que a gente faz a formação com a equipe, nós conseguimos ver ali as fragilidades de forma muito suave. E o próprio colaborador, ele sinaliza: eu acho que não estou no meu papel agora. Então, nós fazemos um processo de escuta com o seu colaborador, além da formação. Essa escuta não é
só para o papel, ela é para a gente colocar em prática. E nessa prática que a gente consegue ver onde está sobrando tempo, onde está faltando agilidade, para então a gente fazer o caminhar da empresa e avançar. E aí é legal, durante a formação, a gente estipular quem vai ser o responsável pelo ESG. Qual o pilar que você vai cuidar nessa ação que a gente vai viver na firma? Que normalmente não é só um mês, então a gente precisa de uma caminhada para aplicar. É uma conscientização, porque a pessoa está acostumada a fazer sempre daquele modo e, de repente, muda. Eu acho que deve ser difícil, ainda mais dependendo do número de funcionários. É uma nova cultura, né? Isso mesmo. A palavra-chave é cultura. Quando a gente fala de cultura, então eu venho de uma cultura, eu sou filha de mineiros. Então, na minha cultura, eu já tenho o hábito de comer arroz e feijão. E na sua cultura, como que você come? Ah, eu como diferente, eu como em frente à televisão, nem lembro o que eu como. E aí, na hora da cultura, dentro da firma, isso impacta. Porque na firma a gente precisa ter uma cultura. Sim. A cultura do bom dia, a cultura do boa tarde, que nem sempre os nossos colaboradores têm. A gente pensa que tem, mas automático, o né? óbvio precisa ser dito. E aí vira uma cultura que vai replicando para todos. Eu reparo muito nisso, viu? Eu reparo muito nisso, porque eu acho que isso melhora até a energia do ambiente. Sim, esses pequenos detalhes. Eu, quando cheguei aqui, fui recebida, não foi com oi, foi com um bruto de um sorriso, assim, um dentão. Eu falei, onde eu estou? Esse sorriso faz a diferença. Mas a gente pensa que os nossos colaboradores já sabem. A gente tem que replicar. É gostoso quando chega e tem um sorriso. É gostoso quando você me atende. Olha, hoje eu não vou conseguir te dar resposta até 10 horas, porque esvazia uma caixinha aqui no nosso cérebro, te dá a oportunidade de fazer outras coisas, e aí você consegue manter o seu dia organizado. Você falou duas coisas que eu falo muito na parte de atendimento, né? Porque eu treino muito essa parte de atendimento, que é as expressões, elas falam muito mais do que essas palavras, né? Então, assim, o sorriso, alguma coisa já fala muito mais do que o próprio bom dia ou não, você já sabe se a pessoa está bem. E essa outra parte que você acabou de falar me deu branco agora. Do retorno. Do retorno, dar um horário. Gente, é fundamental. Você fala assim, vou dar um retorno. Retorno quando? Semana que vem, hoje, amanhã? A pessoa está esperando. Se a pessoa perguntou, ela quer esse retorno. Você tem que dar, né? Nossa, isso é fundamental. E, em alguns casos, a gente pensa assim, tratar os outros bem é um padrão, é normal. Mas esse normal precisa ser tratado, porque eu não estou do lado do meu colaborador todo dia. Então, eu tenho que ajudar ele a trazer as palavrinhas. Uma vez que eu não sei como é a sua rotina, mas a minha, eu costumo ler, eu gosto de ler. E, às vezes, eu me contamino com a leitura. Então, eu começo a falar as palavrinhas que estão lá no livro. E o meu funcionário, será que ele lê? Qual o livro que ele lê? Eu já dei um livro para ele ler. Já mostrei para ele o que é um artigo. Então, esses detalhes minuciosos a gente consegue fazer tratando com ESG. Agora, se coloca no lugar do empreendedor, do dono de loja, do dono de firma. Ele vai pensar nisso? Aí não dá. A maioria não pensa. A maioria não dá atenção para isso. A maioria acha é obrigação dele dar bom dia. Só isso, é obrigação. Por isso que a gente tem que dividir. E eu não sabia que o ESG já pegava desde essa camada, desde a primeirinha ali, porque isso é o básico, né? Sim. Por que a gente trata do básico? Porque não é lá no fim que eu vou consertar. Eu começo a consertar no primeiro degrau. E é no degrau mais urgente. É no acolhimento, é no retorno, no feedback que você traz para o seu cliente. E onde é? O que é esse cliente? É o meu stakeholder. Então, eu tenho que pensar no que ele vai levar. Senão, ele vai sair daqui e vai falar, olha, gostei. E morreu. Agora, quando eu sair daqui, eu vou falar, nossa, adorei. E aquele sorriso? Porque são coisas que marcam. Né?
Marca. E aí faz eu lembrar que eu estou aqui no podcast. É isso que faz lembrar que eu estou aqui nesse empreendimento. Falando um pouco da pegada sustentável, o que você acha que as pessoas erram quando fala assim, quero ser sustentável agora. Minha empresa é sustentável. Daí você entra na empresa e fala, você não é nada sustentável. Você não está fazendo nada. Olha, há poucos dias eu participei de uma prosa, de uma roda de conversa, e a gente falava sobre sustentabilidade e a IA. Que a IA ela consome muita água para ser produzida. E, às vezes, a gente usa... Eu não uso, mas muitas pessoas usam a inteligência artificial para fazer perguntas banais, para fazer terapia. E qual o impacto disso no planeta? E aí, tratando do impacto, para eu começar, o que eu vou fazer hoje? Muitas pessoas, muitos empreendimentos, negócios grandes, acreditam que a inteligência artificial vai resolver o seu problema. Mas, quando a gente chega no negócio, é um processo de crescimento. Então, é uma ação educativa para o seu público, para o seu funcionário, é uma ação para o gestor, na hora que ele vai tratar com os seus clientes, na hora que ele vai tratar ali com o seu empregador, com o colaborador, até mesmo no processo de RH, vou contratar alguém, como que eu vou contratar? Quais são esses valores que trazem lá da sua casa que vai refletir aqui no meu negócio? E aí a gente precisa olhar nessa parte, que eu acredito ser essencial para o negócio florescer no futuro. E você acha que quando você chega lá, isso daí já tá tudo desalinhado ainda? É muito, muito repetitivo. Olha, eu vou te contratar. Ok, eu já faço. Eu já sou sustentável, eu já economizo a luz, eu já economizo a água, eu já plantei árvores. Então, é comum eu ouvir que já faço tudo. Mas onde está registrado o seu fazer? Quem é que fez uma sondagem? Porque não é uma sondagem, uma visita técnica. A avaliação não são só documentos que eu escrevo. Existe também um tratamento que a gente vai fazer uma fiscalização. Então, é necessário que haja ali uma sondagem no seu negócio. Não são só registros escritos, é uma parcela de avaliação externa. Imagina, se eu mesma vou me avaliar. Eu acho ok o seu trabalho, Ginalva. Eu preciso de alguém externo. E esse alguém externo é alguém capacitado para aquela área. Sim, com certeza. E aí que está a fragilidade. As pessoas falam que já fazem tudo, não tem registro do antes, não tem o registro do depois, mas, às vezes, ele só cumpre a lei. Ok, você cumpre a lei. Toda a legislação é obrigado a fazer o plano de gerenciamento de resíduo, é obrigado a licença de operação. E aí, além das obrigações, o que nós temos? Eu atuo aqui na minha empresa com a diversidade. Como assim? Eu contrato pessoas de gêneros diferentes, eu contrato negros, eu contrato mães solo. Como que a gente vai comprovar isso? Tem que ser comprovado, não é só falácia. E aí que entra a fragilidade. Quais são os benefícios, principalmente eu queria falar de dinheiro, como que uma empresa ela consegue ganhar dinheiro fazendo o ESG, trazendo para a empresa dela? Olha, vamos pensar o seguinte, nós estamos num planeta, não tem como eu fugir dele. E aqui, que é a minha casa, tem que me dar dinheiro. E aí, eu não quero trabalhar com sustentabilidade pensando que vou ser perfeita, mas eu penso que sustentabilidade é o caminho para menos gastos. Se a gente deixa a sustentabilidade para depois, nós não temos um retorno financeiro do resíduo, que é o lixo que a firma produz. Pensar em uma obra. Na obra, eu tenho lá um monte de madeira, tenho um monte de lata de tinta, papel, adesivo, esses resíduos que são produzidos, nós podemos vender. Essa venda ela tem que ser monitorada, então tem que ser algum coletor que tenha registro. Esse coletor, então, que tem o CNPJ, que é registrado,
a gente vê que ele é rastreável, esse lixo ele é rastreável. E aí vai voltar para onde? Para a fábrica, que é a economia reversa. Além da gente fazer o tratamento do resíduo, a gente pode olhar para a quantidade de luz que gasta. Então, quanto tempo fica ligado o meu ar-condicionado? Quanto tempo eu preciso de uma fritadeira elétrica ligada? Quantos minutos que eu preciso para ela estar numa temperatura ideal para a minha batata frita ficar ok? E a gente trabalha... Vai nos mínimos detalhes. São essas ações que acabam revertendo lá no seu caixa. Quando a gente trabalha com sustentabilidade, é comum a gente pensar que vai ser perfeito, mas a perfeição está em fazer todos os dias. É verdade, ser constante, né? A constância. Você pega nessa parte de embalagens também, tudo isso? Sim, aí que tá. Olha só, vamos pensar no isopor, que é uma embalagem. E é uma embalagem muito boa. Quem não quer usar o isopor para não quebrar uma peça, para ter um alimento aquecido. Ele é muito bom, mas ele é um plástico. Agora, quem sabia que o plástico é reciclável? Todo mundo sabe que o plástico é reciclável, mas o isopor esquece, né? Diretamente. O isopor também é reciclável. Então, eu não preciso pensar em jogar o isopor é o meu vilão, vou jogar ele fora. Não, você faz uma campanha com o seu cliente. Olha, o isopor você pode reciclar. E aí, onde que está essa ação? O resultado financeiro. Se posso reciclar, eu posso lavar e trazer de novo. Sim. Se eu posso reciclar, então eu não joguei fora, então não está acumulando na minha casa, quer dizer que o meu alimento foi mais barato, porque eu reciclei. Então, eu vendi, em algum momento, esse plástico. E aí tem o retorno para você, empresa, e para quem comeu, para quem recebeu. E para ser mais limpo, você diria que tem que vender para essa empresa que é rastreável? Ou assim, só de você vender para uma recicladora, que chama? Isso. Uma recicladora já é... Uma reciclagem já é o suficiente? Dependendo da região que você mora, a maioria dos catadores, eles são registrados. Legal. E você, como dono de empreendimento, você pode falar, olha aqui, você já tem registro como catador, como coletor. Ah, não tem? Espera aí que eu vou te ajudar a ter registro. E pronto, resolvido o problema. Às vezes a gente pensa, quem que é? Quem vai fazer? Não é difícil. Não. Ah, que legal. São ações até mesmo que é pilar essencial de grandes fábricas. As fábricas querem que os coletadores sejam cadastrados. E em cidades inteligentes, que a gente chama hoje, tem ouvido falar, a coleta seletiva ela é também um processo rastreável. Aqui no nosso produto, como a gente trabalha com fábrica, as madeiras, elas assim sobram muito pouco. Então, a madeira é, digamos assim, o menos pior. Mas a gente tem muito plástico, principalmente porque vem todos embalados, plástico bolha, cantoneira, para não danificar as madeiras dos clientes quando chegam, né? E para proteger mesmo, proteger do piso, quando coloca na casa do cliente e tudo mais. E a gente doa para uma família, né? Que são catadores. Posso perguntar para eles se eles são registrados realmente. Isso. Mas eles vendem para poder... É a profissão Suprir deles, né? uma recompensa para eles. E eles vendem muito, né? Porque é muito material desse tipo. Então, a gente sempre pega da casa do cliente e leva para eles. Você já está fazendo um bem enorme. E agora, como fazer isso daí virar ESG? Esse que é o pulo do gato, né? Sim. Então, é você fazer a pesagem de quanto de plástico que você está doando para essa família, quanto de lata, quanto de madeira. E aí, essa pesagem você tem que anotar, acompanhar e, né, o que seria o grande achado de você cadastrar a família. Você não sabendo só me procurar, que eu ajudo a fazer o cadastro sem problemas. É legal, porque eu acredito que eles devam ter benefícios com isso. Sim. Tanto eles, por serem catadores, eles vão receber formação quando eles têm o registro. Essa formação faz ele ter mais lucro, porque onde ele vai levar será um local que dá um preço justo para aquele material que ele está levando, porque o plástico ele tem várias categorias, né? E conforme a categoria, ele é mais caro ou mais barato. E aí, ele tendo a formação, ele consegue fazer essa rastrear os lucros, tanto da família quanto da sua firma.
Você acha que dá para transformar lixo ou desperdício dentro de uma empresa em lucro de verdade? Tem algum exemplo que você consegue trazer para a gente? Olha, o lixo é certo de você virar lucro numa firma. Toda vez que você contrata um serviço de ESG, isso é certo de ter lucro. Mas o que a gente não vê é o resserviço. Ah, por quê? Ah, todos os dias a minha colaboradora ela limpa a sala. E essa limpar a sala, ela limpa a sua, do seu colega, do outro vizinho ali. Como que é esse resserviço? Ela limpa quantas vezes? Quanto tempo ela gasta para limpar? Qual a metragem que a gente tem? Qual o tipo de produto que ela usou? Quando a gente vê essas 4 coisinhas simples, a gente já consegue fazê-la ser mais eficiente, deixar ela mais tempo desafogada. Você fica o dia inteiro na empresa com as pessoas, porque para ver isso, e eu vou te falar, né, depois que você passa tudo isso para o gestor ou para o dono de empresa, ele deve ficar doido. Porque, assim, é uma coisa que é um trabalho de formiga. Você não pode chegar amanhã e mudar, né? Você tem que analisar, ver com calma, fazer realmente de uma forma estratégica, né? Isso. Normalmente, a gente faz visitas técnicas, né? Então, eu vou uma vez na semana no empreendimento. E, quando não é possível fazer a visita técnica, a gente tem formulários, tem reunião online para fazer alinhamento. Sim. Então, o cabeça da firma, né, o gestor, ele tem que estar entregue. Ele não consegue terceirizar esse processo. A aplicação do ESG tem que começar com o gestor. Essa ação de ver o que está sobrando, qual o tipo de material que está sendo usado. Ah, porque conforme o produto de limpeza demora mais para limpar. E aí, esse produto de limpeza, além de demorar mais, ele polui a água, ele danifica os peixes, sabe, é um processo que, veja se o empreendedor vai saber. Não, ele precisa de contratar uma mão, senão ele vai ficar maluco. Você é quase um braço direito do proprietário. É um braço direito, porque assim, você pensar até no produto que está demorando mais, ou seja, ela está sendo menos eficiente, além do produto ser ruim por diversos outros motivos. É uma camada muito funda isso. Eu não chamo de braço direito, mas eu sou a estratégia. É o braço direito que eu acho que assim, todo empreendedor solo queria alguém assim para ajudar ele, entendeu? Ah, sim. Seria o braço direito, porque assim, tem pessoas que trabalham em família, tem pessoas, mas eu conheço vários que são solos. Então, assim, a pessoa teve a ideia, abriu um negócio e não tem ninguém ali próximo que pode contar com tudo isso e pode dar essa atenção e esse cuidado, porque é um olhar muito minucioso. Eu atendi uma cliente que ela presta atendimento holístico. Então, ela faz terapia holística. Olha, né? legal. Usa óleos essenciais, faz a terapia, faz ali um trabalho com pedras. E aí ela falou, e aí, Ginalva, o que você traz para mim? Eu falei, não falta serviço. Aí, na hora que nós compartilhamos, ela falou, ainda bem que eu falei com você. Poderia perder tempo e dinheiro com uma prosa. E aí, essa prosa, o que acontece? A gente conversou aqui hoje, pode cair no esquecimento. Mas, quando a gente tem um acompanhamento, minha filha, não vai ter esquecimento, até mesmo porque haverá vistorias. Sim. E essas vistorias têm que ser comprovadas. A vistoria, eu acho que é o lugar mais gostoso. Aí vai evidenciar o que nós fizemos certo. Esse daqui a gente acertou. Esse daqui ainda está no processo. Ok. Você vê a evolução da equipe, né? Você vê a evolução. Cresce, a firma cresce. E não fica só de boca. Porque normalmente é assim, você fez isso? Fiz. Quantas vezes? Eu fiz, semana passada. Mas quantas vezes? Não lembro. Eu acho que segunda e quarta, sabe? Fica uma coisa muito superficial, né? Porque a maioria não anota, se não tiver esse acompanhamento. Não, e esse anotar vem para você, para a firma, já mastigado. O que vai anotar, o dia que vai anotar, a hora que vai anotar, você só vai me falar o nome da pessoa que vai anotar. Caraca, é bem tranquilo. E aí vai um processo leve, que você não precisa estar maquinando, né?
E são casos, cada caso é de um jeito. Tem uma firma que eu fui contratada e a pessoa chegou para mim porque ela já não queria mais nenhum funcionário. Ela falou assim, olha, hoje eu quero mandar embora todos que trabalham comigo, até o meu sócio. E aí falei, quais as demandas? Me traga. O que está acontecendo? Ah, então ela começou tratando a área de urgência dela, que eram os colaboradores. Ah, já teve casos, não. Ah, eu queria só fazer ficar bonito aqui o meu espaço. Como assim ficar bonito? Né? O ESG, qual é a beleza do ESG? Aí a pessoa fala, eu não quero deixar lixo na frente, porque contratar caçamba é caro. Quando a gente faz o destino correto do lixo, a gente começa a diminuir o número de caçambas. Ah, tá. Aí, na hora que ela recebe a Ginalva ali, ela fala, nossa, eu não quero mais que você vá embora. A gente pode renovar por mais um dia, por mais um tempo, e aí vai as renovações. O ideal seria contrato de ano, né? Um ano inteiro, porque aí a gente cresce na firma. A firma cresce com a gente. Mas acontece contratos de 4 meses, contratos de 2 meses. Ah, tem firma que só quer a formação. Depois da formação, o que vai acontecer? Mas a formação é algo mais básico, digamos assim. É plantar a sementinha, mas não ficar lá cultivando, né? Exato. O acompanhamento é diferente. O acompanhamento. Exato. Eu acho que um ano a pessoa também vai conseguir mensurar o seu trabalho, o resultado, né? Talvez com 2, 3 meses, vai começar a sentir o cheiro, o prazer ali, mas não vai ter. Olha, colher realmente o benefício que pode trazer. O difícil é virar cultura. Então, quando a gente está junto, é mais fácil de lembrar da cultura. Com certeza, com certeza. É alguém específico para isso, você está ali focada nisso. Mas eu tenho caso de sucesso que foi em 3 meses de consultoria, e é um caso que eu defendo com muito carinho, que eu acredito mesmo. E foi eficiente. Às vezes você está aqui, esse microfone aqui não é sustentável, ele é de plástico, esse plástico não é sustentável. Não, ele é de plástico, este plástico não é sustentável, não é biodegradável. Porém, a luz que está aqui irrigando, trazendo energia para o microfone, ela é de fonte renovável. Ela não é desperdiçada, ele é ligado somente no ato. É energia solar, pelo menos a gente usa. Aí deu uma nova tecnologia mais avançada, né? Então, a gente consegue fazer esse alinhamento. E, às vezes, a sustentabilidade não é beleza. A sustentabilidade, na verdade, é o lucro do seu negócio, porque tira o refazer, tira o desperdício de matéria-prima e desperdício de você estar tratando de tantas coisas. Principalmente porque depois você chega no banco, né? Vamos falar disso. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que os clientes, hoje, eles estão preocupados em sustentabilidade, em ser sustentável, ou assim, de comprar de empresas que são sustentáveis, que têm um pouco mais essa pegada, dessa consciência? Olha, pensando no cenário hoje, nós estamos com as mudanças climáticas em todas as portas. Sim. Então, todos têm vivido as situações de desconforto por conta de uma chuva intensa, por conta de um sol muito forte, calor intenso. E aí traz as mudanças de comportamento. Quando a gente fala que esse cliente, esse público de hoje, ele pensa em sustentabilidade, ele pensa muito mais do que eu. Eu que sou gestora, eu que sou consultora ambiental. Porque ele quer a sustentabilidade e, junto com a sustentabilidade, ele quer a resposta. Ah, tá, você usa caneca de louça. Cadê a sustentabilidade? Onde que eu sei que está sustentável? Porque eu lavo, eu reutilizo. Aí ele é mais crítico. Hoje, lá na educação básica, lá no 6º ano, você já fala de temas de mudanças climáticas que as pessoas levam para fora. Até mesmo o ano passado, por conta da COP, um grupo de estudantes que eu acabei fazendo um projeto, nós fomos até São Paulo para levar o projeto para ser escutado, ouvido lá na COP 30. Que legal. Ou seja, quem são os nossos clientes? São pessoas críticas.
E, honestamente, eles buscam por sustentabilidade, porque o recurso financeiro não está disponível para todos da mesma forma. Então, quando eu tenho acesso a conteúdo de qualidade, com preço justo, não é o barato que a gente quer, não, a gente quer o justo. Ah, minha filha, o seu negócio só tende a ser o melhor. A próxima pergunta eu ia falar até sobre isso. Se você acha que dá para cobrar até mais quando o produto, ou quando a empresa ela tem essa pegada sustentável, que se ela passa uma outra visão, uma outra percepção. O gestor, ele, quando contrata o ESG, ele fala que vai ter lucro. Aliás, vai ter prejuízo. O gestor fala, eu vou precisar pagar uma consultora para atuar em coisas que eu poderia fazer no Google. Bom, acontece que, quando a gente chega lá, os produtos dele caem o preço. Por quê? Ele faz associações com comunidades locais. Então, eu trabalho aqui, como você trouxe, eu trabalho aqui e vendo os resíduos para uma família, dou para uma família dar o destino e fazer a reciclagem. Você valorizou a sua comunidade local. Você não acha que essa pessoa que pegou o seu resíduo vai contar para todo mundo? É verdade. Da sua consciência? Sim. Eu estou doando esse material, por quê? Eu estou doando porque eu tenho certeza que você vai fazer o melhor uso. E aí, sim, a gente não vê aumentar preço com o ESG. Pelo contrário, a gente vê diminuir os custos. Grandes firmas, vou dar o exemplo da Natura, só tem crescido. E somente trabalhando com ESG. Esse boom, antigamente, Natura era só revista. Agora tem vários pontos físicos, lojas, trabalhando com esse conteúdo de beleza. E ela está acompanhando o movimento, né? Porque o pessoal da revistinha, tem revistinha que está se apagando e ela está só crescendo. Só crescendo, por conta de valorizar as comunidades tradicionais. Um dos pilares que a Natura tem é de trabalhar com as comunidades tradicionais. Se você pudesse dar uma dica para um empresário, é difícil pensar num segmento, né? Porque é muito amplo. Mas que dica que você acha que você poderia dar que ele já poderia começar a pensar amanhã a economizar isso na sua empresa? Olha, para um empresário aplicar o ESG, acredito que amanhã ele deve chegar lá no seu empreendimento e já chamar um colaborador e falar, olha, hoje você é o responsável por pesar tudo que entra e tudo que sai daqui de dentro. Como assim? Vou pesar a quantidade de matéria-prima que chegou. Vou ver a quantidade de plástico que entrou aqui e a quantidade que vai sair. Com isso, você tem uma métrica para ver se vale a pena eu trabalhar com a reciclagem do plástico ou se a gente precisa economizar em outro setor. É bem prático. Isso a gente poderia usar como uma empresa que trabalha com delivery, por exemplo? Como que funciona? Ou plástico interno, ou poderia plástico... É que eu estou imaginando tipo um plástico de delivery. Poderia funcionar. Eu imaginei logo um plástico de firma, de arquitetura. Também, pode ser. Eu estou pensando em comida. Mas, por exemplo, um lugar que vende açaí, sei lá, uma coisa, um restaurante. Também dá certo, porque o restaurante, ele normalmente, deveria ser normal, eles mensurar as sobras, Então, sobrou o arroz, sobrou a fruta lá do açaí, que não trouxe tanta demanda como a prevista para o dia, deveria ser mensurado. Quanto que sobrou? Quantos quilos de banana que sobrou? Será que fazem? Não sei, não. Quando a gente faz esse processo, já começa a dar certo. Porque aí eu tenho os quilos de banana, o dia da semana, e aí o que eu posso substituir? O que eu posso fazer essa banana virar para ela não ser desperdiçada, para ela não ir só para uma compostagem? Isso entra o ESG? É o ESG. Olha só, eu acho que já facilitaria, porque assim, tenho certeza que quem trabalha com parte alimentícia tem muita perca. Olha... Perca não, né? Mas assim, deve acontecer muito isso e ela precisa não reutilizar, mas não desperdiçar. Eu acredito que perde por não ficar claro os pilares do ESG. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu dou em restaurante, em lanchonete, eu acredito que acontece muito de doar
as latinhas para um colaborador. Ótima ação. É uma recompensa. Aquela pessoa teve cuidado de coletar, de armazenar. Mais do que justo você recompensar o seu colaborador. Mas quanto que eu estou doando para este colaborador? Quantos quilos de metal que a gente está doando? Ah, e o restinho de comida? Eu dou para os porcos. Ah, não, eu tenho uma composteira lá em casa, eu coloco na composteira. Quanto que a gente está produzindo de compostagem? Então, eu acho que isso a maioria não tem essa noção. Tenho, não sei se eu posso mencionar, tem um shopping aqui próximo de São Paulo. Pode. Em São José dos Campos, é um grande exemplo de ESG. Eles pegam todo o resíduo da praça de alimentação, levam para a compostagem. Lá na compostagem, eles trazem o resíduo, a matéria orgânica dali, para colocar dentro do shopping. Então, a gente anda lá no shopping, só vê flores encantadoras, Legal. aquele verdinho forte, e todo mundo pensa que é um enfeite falso, né? E é natural, são plantas naturais que vêm lá. O shopping que é? Você está falando bem, pode falar, né? Center Valley. Center Valley? É um exemplo bem assertivo. Ele tem muitas ações. Lá ele tem o monitoramento do estacionamento com o rapaz de moto. A moto é elétrica. Já começa a mudar. Sim, né? uma o outra nosso visão, olhar. né? Vai ficar lá rondando o dia inteiro. Imagina o cara na moto que não é elétrica, que usa o combustível fóssil. Sim. Então, aquele carbono ele sendo, né, inalado, junto com a fumaça dos outros carros, dentro de um estacionamento, o prejuízo para a saúde dele é muito grande. Quando o funcionário tem prejuízo para a saúde, o que ele faz? Vai ao médico, dá atestado. E aí o prejuízo de nós, empresários? Ficar Exatamente. sem o funcionário. É uma roda, né? Começa um ponto ligar no outro, né? É. Como que faz para realmente, assim, o funcionário incorporar essa mentalidade? O que você faz para você trazer isso para a equipe comprar a ideia? A minha sugestão, que tem dado certo, inclusive publiquei no artigo científico, é uma formação que valoriza quem você é no mundo. Então, qual a importância do garfo dentro de uma cozinha? Qual a importância da colher, da faca e da boca? Se a gente não tiver esse conjuntinho, para que eu vou ter o alimento? E a gente trabalha nisso de forma tão simples que as pessoas falam, eu nem sabia, mas como eu amo isso. E aí, quando eu vou conversando com a equipe, eu chego num caminho que ele vai lá do berço da casa dele até chegar ali no seu empreendimento e aí ele vê quem sou eu aqui dentro e o que eu vou levar daqui de dentro lá para fora. Você restaura a essência. A conexão com as raízes, né? Eu Isso, chamo as de raízes, raiz do legado, que é o primeiro contato nosso, é a raiz. Nossa, e num mundo tão acelerado hoje é realmente diferenciado, né? Trazer essa conexão, essa consciência, né, de detalhes, porque é tudo automático, tudo batido, né? Tem uma firma que produz frango. Aí ela vende frango que vira um rocambole de frango recheado. Eu falei, nossa, que delícia, o que é isso? Que firma é essa? Eu fui visitar. Ah, eu tenho um legado. Eu falei, bom. Tenho 70 anos desse empreendimento, foi do meu avô, foi do meu pai, agora eu trabalho. E o que você faz com a pele do frango? O que você faz com o osso do frango, sabe? A gente é todo legalizado, a Anvisa já fez a licença, toda a vigilância sanitária ok. E aí? E o resto, né? Como que esse legado é o quê? É eu levar essa raiz até chegar lá fora. Né? Eu penso que é a raiz do cogumelo, que a raiz do cogumelo ela se estende por longas distâncias, né? E faz esse processo. É muito legal, porque se é por exemplo, essa empresa que você citou, como está vindo de gerações, provavelmente é algo automático, né? Meu avô fazia, meu pai fazia e eu estou seguindo, porque provavelmente dá lucro, tem retorno, mas você já pensou um pouquinho fora, trazendo essa parte? Realmente abre a cabeça, né? O pragmático nem sempre é o certo. Sim. Quando a gente estoura a bolha,
Aí a gente começa a alcançar grandes pilares, que a gente fala, eu tenho orgulho disso. E aí sim a gente fala, nossa, eu quero sempre viver aqui, quero continuar nessa firma. Sim, com certeza. E agora eu quero ir naquele assunto mais engajado, que é como que o ESG pode trazer dinheiro para dentro da sua empresa. Ah, o ESG, ele também é visto pelos bancos. Na verdade, tudo começou com os bancos, né? Depois da Revolução Industrial, a gente teve um processo na ONU que os banqueiros se uniram. E aí, hoje, nós temos linhas de crédito verde. Então, quando o empreendimento, seja ele de médio porte, de pequeno porte ou grande, ele comprova os pilares da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social e da governança, pensando nas ações ligadas com as ODS, tem crédito facilitado em banco. E são linhas de crédito destinadas para o ESG. Então, é mais fácil. É um caminho que você vai, chega ali, oi, senhor gerente, eu sou o tal CNPJ e eu vim aqui atrás do crédito verde. Por que você pensa que pode ter direito ao crédito verde? Porque eu tenho esses pilares aqui, olha, eu tenho essas certificações, eu tenho essas comprovações que a gente pode participar. E daí, quando a empresa ela solicita esse empréstimo, ela tem que comprovar como que funciona? Que é legal falar sobre isso. Bom, hoje a gente tem vários bancos, eu acho que a grande maioria já atende, mas os grandes bancos têm essa linha de crédito. E aí cada banco tem o seu perfil. Para mim, só se você abordar a equidade para todos. Para mim, só se você trabalhar com a comunidade. Então, a gente tem que ter esses pilares prontos para entregar. Cada um vai exigir uma coisa. Mas não são grandes exigências, porque você tendo a comprovação, hoje ainda no Brasil, não é obrigado, então, não tem lei de ESG, mas se você conseguir mensurar por planilhar todos os seus lucros, todos os seus gastos, de forma que sejam avaliadas por um bem externo, né, por um avaliador externo, você consegue esse crédito. E não é difícil, é bem simples. Então, mesmo. pensa só, além de você estar trabalhando a favor da sua empresa, a favor do meio ambiente, a favor de toda uma sociedade, você ainda consegue benefícios financeiros para você melhorar tanto a parte do ESG na sua empresa, mas você vai fazer melhorias na sua empresa automaticamente, porque você vai usar esse dinheiro ali dentro da sua empresa. Às vezes você quer, sei lá, uma lavadora de talher nova. ampliar, né? Facilitar. Você vai, vou pegar uma lavadora e não vou ter o custo desse funcionário aqui mais, ou eu vou realocar ele vai fazer outra coisa aqui na empresa. Vou comprar uma frota de caminhões novos. Eu vou pegar a linha de crédito verde. Pronto. Tenho certeza que pouca gente sabe disso, tenho certeza, porque ficam só no método tradicional. Isso é muito legal trazer aqui. E o mais legal também, que a gente pensa em CNPJ, mas também tem o CPF. E o CPF também pode receber essa linha de crédito. Olha só, gente. Como você pode patrocinar formações para a sua equipe por CPF, sabe? São coisinhas que a gente deixa passar despercebido por falta de conhecimento e de alinhamento, porque é uma agenda ESG. Quando a gente cumpre a agenda, é um processo que não é processo, não é honoroso, é prazeroso, é consequência. Sim. Eu tenho certeza, às vezes o empresário, o empreendedor já foi lá, já tentou uma linha de crédito, ou viu lá, ou estava muito alto. Tem essa outra opção, conversa, vê às vezes ela é mais rentável, tem um menor juros, enfim, tem que conversar. É mais uma possibilidade aí que às vezes está oculta, né? E só fazendo para desvendar esse mistério. Que legal. O que você acha que a gente pode também trazer, Ginalva, para o nosso negócio, para o ESG ser um diferencial competitivo, sem ficar parecendo marketing? Porque, assim, o que você me trouxe, eu mesma não sabia que o ESG já ia para tantas camadas da empresa.
que, né, a gente começou falando de sustentabilidade e não é só sustentabilidade. Assim, é realmente esses 3 pilares. É que parece ser só sustentabilidade, mas não é. Não. Ele é um processo que ele é mediado por agenda, então essa agenda tem que acontecer uma sondagem inicial do que você já faz, de como você já atua, mensurar essa sondagem, o que falta a gente trazer para a legislação, porque às vezes eu faço um monte de coisa, mas ainda não estou com a legislação associada a isso, então eu trago a legislação. E aí a gente observa se nas contratações a gente acaba fazendo só o primeiro que aparece, ou se a gente vê a história daquele fornecedor, quem que vai trazer para mim, o que esse fornecedor traz para além do preço. É claro que eu não quero comprar um material mais caro, mas o que ele me proporciona, já que tem esse preço? Ver se não é uma mão de obra escravizada ou de menores, que acontece, infelizmente ainda acontece. Então, quando a gente faz essa sondagem, a gente começa a crescer aí nesse nível de excelência em ESG. Eu acho que quando você traz o ESG para sua equipe, a equipe fica mais alinhada, né? A equipe, eu acho que começa a falar da mesma língua. Olha, é tão legal porque eu chego na firma desconhecida na primeira vez. Na segunda vez, eles falam que, Ginalva, vem aqui que eu quero te mostrar o que aconteceu. Eu já sou de casa na segunda vez. Porque eles querem fazer o bem. O bem é prazeroso, né? Sim, com certeza. Gente sente prazer com algo bom. A gente quer falar por que eu sou uma faxineira, porque eu amo limpeza. Por que eu sou bióloga? Por que eu sou gestora? Eu quero falar para o mundo por que eu sou aquilo Sim. dali. Eu não caí aqui de paraquedas. A gente veio para cá. Tem uma moça que me contratou, ela falou assim: ninguém sonhou em trabalhar para mim. Não sonhou, mas hoje é uma realidade prazerosa. E o nosso funcionário, quando ele tem prazer, ele não dá atestado médico. Ele não quer faltar e ele fala da gente em todas as reuniões de dentro de casa. Todo aniversário, chama a gente Isso e é a gente verdade. está na cabeça dele. E leva para os vizinhos todos, tá? Isso é verdade. O funcionário feliz, né, no todo, trabalha mais feliz, sem dúvida. E é um impacto que a gente tem que ter hoje, né? No Brasil é NR1, mas é um impacto que a gente tem que viver na Também nossa acho, firma. eu concordo com você. O que você acha, Ginalva, que pode acontecer com as empresas daqui a alguns anos, porque esse movimento só vem crescendo, né? A gente está conscientizando cada vez mais as pessoas. O que você acha que pode acontecer com as empresas que não entrarem muito nesse movimento? Quais são os prejuízos, malefícios? O que elas estão perdendo em não entrar com isso agora em diante? Existem correntes a favor e contra, mas as a favor são comprovadas cientificamente. Então, quando a gente contrata um especialista em ESG, que ele é avaliado por pares, então tem um público acima dele, superior ao conhecimento dele, que leva para o seu negócio, dificilmente você vai querer ficar de fora. Mas, não, eu quero ficar de fora porque o ESG é um lucro a mais, eu vendo pouco, eu trabalho pouco. Você está deixando de ter linha de crédito verde, está deixando de ter uma reputação com a sua comunidade que pode levar para além do que você imagina. E esse crescimento, muitas das vezes, a gente pensa que vai ficar só ali no nosso pedacinho, mas ele pode ser maior. Hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, eu falei que era um sonho vir nesse podcast, mas quando a gente trabalha com ESG, a gente só cresce. A Gol fez uma ação no final de semana, e essa ação era para iluminar o céu de Copacabana, mostrando o que ela pode fazer pela comunidade. E aí, o que as pessoas vão levar para casa? As luzes do drone vai levar a Gol. Na hora de comprar uma passagem, vai lembrar da Gol. Então, não dá para a gente ficar para amanhã. O amanhã, talvez, você já tenha fechado, porque as firmas elas demoram
pouco tempo para fechar, viu? Não é muito tempo para falência. Então, a gente tem que começar já hoje. Começa hoje do seu jeito. Na hora que você tiver condições de contratar alguém, contrata um especialista, porque não vai ser dinheiro perdido. Você acha que daqui a uns anos vai ser obrigatório as empresas trabalharem com os pilares do ESG? Já está caminhando para uma obrigação. Então, a gente tem que aproveitar o hoje, que essa obrigação ainda não virou lei, para a gente fazer as adequações da agenda de ESG. Porque na hora que é lei, meu filho, não tem conversa. Não está no padrão, é multa. Então, quando eu trabalho com ESG, eu estou livrando de multas, eu estou livrando de processos trabalhistas, eu estou deixando de ser uma pessoa que pensa só no meu, eu penso também nas minhas gerações, e isso impacta no seu caixa. Toda vez isso leva para o seu caixa. Ginalvia, vamos lá, caminhando para o final, eu quero que você dê um conselho para os empresários que eles querem crescer mais. Como que ele deve começar isso? Então, ele já vai botar amanhã em prática e daí, se Deus quiser, vai ter oportunidade de te contratar também, porque ele já viu todos esses benefícios que ele pode trazer dentro da empresa dele. Mas, assim, para despertar essa sementinha, olha, faz isso já. Não espera todos os astros estarem alinhados. Já começa e já bola para frente. O meu conselho, o perfeito não vai chegar. O dia dos seus sonhos é hoje. Então, comece hoje a fazer o mínimo para que você tenha uma meta para alcançar no final do mês. E esse mínimo já vai chegar no resultado que você alcançou ou que você vai precisar acertar. E aí já é um passo que você vai falar, agora eu já posso caminhar e crescer. Porque o ESG é um caminho de crescimento e sustentabilidade alinhados com a gestão assertiva do seu negócio. Exatamente, é com a gestão do seu negócio, que eu acho que muitos pecam aí. Ginalvia, por favor, deixe suas redes sociais, deixe uma mensagem aí, que foi demais hoje. E abriu a minha cabeça, que estou aqui, e eu não tinha, vou repetir isso, porque eu realmente não tinha a imensidão de tudo que contemplava o ESG. E os benefícios que pode trazer para a empresa. Eu vou falar uma coisa, foi uma prosa deliciosa nesse dia que a gente teve. E para a gente conversar mais, para além deste momento, pode me chamar lá no Instagram, que é Ginalvia, _consultora, _ESG. Pode chamar lá no Google, que logo vai aparecer meu portfólio, meu LinkedIn. Também pode me chamar no meu WhatsApp, que a gente consegue trocar ideias e crescer juntos. Muito obrigada pela honra de estar aqui e passando um pouco mais desse conhecimento que é pouco divulgado. Eu acho ainda que a gente tem que conscientizar todo mundo aqui ainda. Antigamente a gente achava que era só gasto, né? Hoje a gente sabe que é lucro também. E você falou uma coisa que é verdade, é muito boca a boca, porque a gente conversa, né? A gente trouxe você aqui baseado em uma amiga que teve a experiência em sua consultoria e falou tão bem também do seu trabalho, né? Do resultado. Então, é realmente uma corrente, né? Uma corrente de levar, né? De conduzir algo melhor. Eu acho que é sempre pensando na construção do legado, né? Que essa raiz ela vai desenvolver, vai crescer um caule forte, vai dar as folhas, vai trazer flores para iluminar o nosso negócio, cheirar o nosso ambiente e vamos colher os frutos, né? Com certeza. Colocar o dinheiro no bolso também. Isso aí. Ginalvia, mais uma vez, muito obrigada. Para você que acompanhou o nosso podcast, muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.